Fala Brown! Bom, eu sou Roberto Ramos. Só Roberto Ramos, seu nome? Na verdade é Luiz Roberto Ramos. Posso contar uma historinha? Mas quando eu entrei no grupo escolar, na época era grupo escolar, eu descobri, em conversa de família, que eu tive um irmão que morreu antes de eu nascer, chamado Luiz Carlos, e que minha mãe colocou o nome para chamar de Luizinho. E o meu nome também veio nessa função de lembrar que ela queria chamar de Luizinho. Aí eu descobri, nunca mais usei Luiz. Assim, claro, eu uso assim, oficialmente porque é necessário, mas. E também Roberto Ramos tem um peso, né? Roberto Ramos, eu acho o nome bonito, né? Assim, eu gosto. Você tem algum apelido? Então, depende de que situação. Por exemplo, lá na cidade que eu nasci, morei e tal, que é uma cidade pequena, as pessoas me chamavam de Beto, Betinho. Na família eu era o patinho feio. Mas isso é uma história da minha mãe que diz que quando eu nasci, é, ela me chamava de Betinho, Betinho, e meu irmão não sabia falar, então me chamava de Patinho, aí acabou ficando na família Patinho feio e tal. Até porque tem aquela história, né, de que nasce todos os patinhos bonitos e tem um que é feio, né? Mas É, pode dizer sua idade? eu nasci em 1954, portanto, dia 6 de setembro próximo, né, farei 70 anos. Você mora onde, Sorocaba? Bom, na verdade, eu nem falo que moro em Sorocaba, tá? Sorocaba, a gente precisa atravessar a ponte para ir em Sorocaba. Eu moro na Vila Hortência. E, e gosto daqui, eu moro já há muito, tipo, desde os 20 e poucos anos, né? Então eu moro muito tempo aqui. E morei sempre assim, Assis Machado, Tereza Lopes, Zé Martins, porque sempre foi casas alugadas, mas sempre aqui nesse entorno aqui e tal, né? E você veio de onde? Então, é, antes mesmo de vir para Sorocaba, eu morava em São Paulo, tá? Mas assim, tudo eu considero passagens, né? Assim, eu passei por vários lugares. Então, eu considero que eu vim de Inúbia Paulista, porque foi a cidade que eu vivi até os 14 anos. Então, eu considero esse período o período que eu me fiz enquanto pessoa, que eu conheci as coisas, como me relacionar, a questão de amigos, de escola, enfim, eu considero assim, quando alguém me pergunta se você vem da onde, eu sempre falo que eu venho de Inúbia Paulista. Fala Brown! E o que você já fez e o que você está fazendo? Hum, Rapaz, eu sou o tipo daquela pessoa que posso muito bem, tranquilamente, repetir o poeta. Confesso que vivi. Eu fiz muita coisa, claro, muita coisa errada mesmo. Mas tem coisas que eu gosto, principalmente as coisas relacionadas à cultura. Né? E eu me considero uma pessoa que dediquei praticamente minha vida toda à cultura. E então, sei lá, eu sou formado em publicidade pela Escola Superior de Propaganda, mas ao mesmo tempo fiz cursos na USP, né, de antropologia e de história. E viajei um pouco. Então, nisso eu trabalhei com vídeos, por exemplo, eu morei em Paris e trabalhava numa empresa chamada Videohead, que fazia principalmente vídeos institucionais para a Unesco e para o Ministério da Cultura da Holanda,
que é Stirting, alguma coisa que eu não, com perdão da palavra, não sei falar, tá? E então eu era um assistente, né? Um tipo faz tudo, mas aprendi muito. Há 3 anos vivendo lá e me envolvendo com outro tipo de cultura, de hábito e tal. Aqui no Brasil, São Paulo, eu trabalhei um pouco em publicidade nas grandes agências ali da época, né? Agora não, eventualmente elas não existem mais, que era a MPM e a Almap, e trabalhei também na Promosport, que era uma empresa de um corredor de Fórmula 1 e de Stock Car, que é o Ingo Hoffmann. Então, eu produzia eventos, fazia produção gráfica, eu fiz muita coisa nesse nível, né? Em Sorocaba, eu comecei a desenvolver mais um aspecto ligado a vídeo e fotografia, né? Mas fiz jornais assim de bairro. Tive um jornal que eu gosto muito até hoje, que chama ECA, de Éden Cajuru, né? E até a gente tinha um slogan que falava é ECA, mas não é porcaria. E que era ali da região, obviamente, daqueles bairros, né? E fiz também um jornal para o Esquadrão Vida. Na época, eu fiquei 1 ano internado, né, me recuperando de questões de droga, de álcool, e em contrapartida eu colaborei com o jornal do Esquadrão Vida. Fiz vários vídeos desses, que eu chamo vídeo para ganhar dinheiro mesmo, tá? Que é vídeo de empresas, vídeo de 15 anos, aquelas festas de 15 anos, casamento, fiz futebol. Na verdade, teve uma época que eu precisava de recursos, então caiu na rede, era peixe. Eu fazia, tinha tempo, eu fazia, tá? Trabalhei num projeto que eu acho muito interessante também até hoje, que é um projeto em Piedade, através da Casa da Cultura lá de Piedade, do Paulo Andrade, que era, e ainda, apesar de morto, ainda é um grande artista de Piedade, né? E isso com o patrocínio da Oficina Cultural Grande Otelo, aqui de Sorocaba. E então, em função disso, eu também tinha criei, né, um relacionamento com as pessoas do Grande Otelo, né? Márcia Mar, o Ayrton Kermes, acho que não, mas o Boi, o Mestre, sabe? Aquele grande, que hoje é um grande iluminador, acho que é Rudinei. Claudinei, nossa, o Claudinei, que estava... Então, o Claudinei estava começando e tal, enfim, algumas outras pessoas que não passa agora na minha cabeça no momento, mas assim, são coisas assim que você vai e vai aprendendo, né, a cultura. E aí fiz alguns programas de TV, né, uns que eu mais gostei, outros que menos. Então eu vou falar o que eu gosto, tá? E depois os outros ficam como aprendizado. Eu fiz um programa chamado DC, que na verdade no início era dicas culturais da região, tipo, vai ter o filme, vai ter o teatro e tal, mas depois foi ganhando uma outra forma, porque eu achei, tive uma pretensão daquelas tremenda que, sabe, que a gente acha que vai engolir o mundo, mas de que eu poderia fazer um arquivo grande sobre os artistas de Sorocaba e região. Não deu nada certo isso, mas fazer o DC era muito legal. Então as pessoas iam lá na minha casa, que eu tenho ainda, né, um mini estúdio com fundo verde, a gente passava lá, gravava, conversava, e eu tinha o prazer de ter grandes artistas de Sorocaba por 1, 2 horas ali cantando para mim. Então era legal para mim e eu divulgava, passava na TV Votorantim, teve uma época que passou na TV Com, depois na SDP TV, lá que é uma empresa de Smart TV que está a sede é na Bahia, enfim, foi muito interessante. Mas ainda do DC, o
que acabei gostando e curtindo, mas o que eu me entusiasmei mais com relação a DC foi fazer, junto com a Priscila Pires, os DCs de fim de ano. Priscila é uma atriz muito interessante, é uma bailarina também, ela não mostra muito, mas ela é uma bailarina. Eu a conheci criança, basicamente dançando, vendo ela dançar, né? E a gente reunia um grupo de artistas, geralmente que já haviam passado pelo DC, e a gente ficava um dia lá no 28, gravando, almoçando, falando mal dos outros, claro, né? A gente estava lá, tinha que falar mal de alguém. E tinha um entrosamento. Todos os programas de fim de ano foram interessantes, assim, como resultado e também enquanto produção. Foi cansativo, tá? Às vezes eu falei, nossa, um artista desse quilate está suportando ficar aqui aguardando. Eu vou contar uma história em particular, porque a Márcia Amar, num dos programas, nós gravamos com várias outras pessoas, mas coincidiu de um ter que sair, ter que gravar antes, não sei o quê, e a Márcia Amar, com o quilate que ela tem em nível de qualidade artística, cultural, de representatividade, ela ficou lá até o final para gravar a parte dela, e assim ainda com sorriso, e participando, e realmente teve outras pessoas também que fizeram esse tipo de doação, né? Mas assim, eu estou falando da Márcia Amar porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em nível artístico aqui em Sorocaba, quando eu vim para cá. Eu saí ali do sítio que eu estava internado, vim para cá depois da recuperação, né? E assim, aí isso. O DC, teve outras coisas que eu fiz, mas o DC foi importante.